Você vai conhecer agora mais sobre o futebol de 5. Ele é praticado por deficientes visuais. Meu nome é Rômulo. E eu sou o William. Existem relatos de que no Brasil, na década de 50, cegos jogavam futebol com latas ou garrafas, mais tarde com bolas envolvidas em sacolas plásticas nas instituições de ensino e de apoio a estes indivíduos, como o Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro. Em 1978, nas Olimpíadas das APAES em Natal, aconteceu o primeiro campeonato de futebol com jogadores deficientes visuais no Brasil. A primeira Copa Brasil foi em 1984 na capital paulista. Contudo, o Comitê Paralímpico Internacional reconhece como o primeiro campeonato entre clubes o acontecido na Espanha em 1986. Na América do Sul, o primeiro torneio reconhecido e organizado pela Federação Internacional dos Desportos para Cego foi a Copa América de Assunção, em 1997, que contou com a presença do Brasil, Argentina, Colômbia e Paraguai, tendo o Brasil como campeão. O primeiro Mundial aconteceu em 1998 no Brasil, onde o Brasil foi o primeiro campeão mundial, vencendo a Argentina na final. A participação do futebol de 5 nos Jogos Paralímpicos aconteceu pela primeira vez em Atenas 2004, onde o Brasil foi campeão ao superar a Argentina nos pênaltis. A seleção brasileira possui mais 2 títulos paralímpicos, em Pequim 2008 e o último em Londres 2012. Além dos títulos, a seleção brasileira foi a primeira equipe a marcar um gol em Jogos Paralímpicos. O futebol de 5 é exclusivo para deficientes visuais. As partidas são normalmente disputadas em uma quadra de futsal adaptada ou, como atualmente, em campos societies, com barreiras laterais que impedem que a bola passe, protegendo os jogadores. Nesta modalidade de futebol, o futebol de 5, para deficientes visuais, o time é composto por 5 jogadores, um goleiro com visão total e 4 jogadores de linha com deficiência visual. Estes jogadores de linha utilizam de uma venda nos olhos para que todos os 4 jogadores, tanto do próprio time quanto do time adversário, tenham as mesmas condições de jogo. Existe também a figura do chamador. É um guia que fica atrás do gol adversário, orientando o ataque do seu time, dando aos seus atletas a direção do gol, a quantidade de marcadores, a posição da defesa adversária, as possibilidades de jogada e demais informações úteis. É o chamador que bate nas traves, normalmente com uma base de metal, quando vai ser cobrado uma falta, um pênalti ou um tiro livre. Mas o chamador não pode falar em qualquer ponto da quadra, e sim quando seu atleta estiver no terço de ataque. Este terço é determinado por uma fita, marcação que é colocada na banda lateral, dividindo a quadra em 3 partes: o terço da defesa, onde o goleiro tem a responsabilidade de orientar, o terço central, onde a responsabilidade é do técnico, e o terço do ataque, onde a responsabilidade da orientação é do chamador. Diferente das outras modalidades do futebol convencional, esta prática deve ser desenvolvida em um ambiente silencioso. A torcida só pode se manifestar quando ocorre o gol. A bola, diferente da normal, ela possui o guizo, a qual orienta pela audição os jogadores. As regras no futebol de 5 são as mesmas utilizadas no futsal convencional. Diferem apenas algumas. São estas: 2 tempos de 25 minutos e um tempo de 10 minutos para o intervalo. Existe uma pequena área de onde o goleiro não pode sair para realizar a defesa nem pegar na bola, de 5 por 2 metros. Após a terceira falta, é cobrado um tiro livre da linha de 8 metros ou do local onde foi sofrida a falta. Nessa modalidade, os jogadores são obrigados a falar a palavra espanhola voy, em português vou, sempre que se deslocarem em direção à bola, na tentativa de se evitar choques. Quando o juiz não ouvir, ele marca falta contra a equipe cujo jogador não disse a palavra.
O futebol de 5 tem 5 classificações quanto à capacidade visual do atleta. São estes: B1, deficientes visuais totais ou com percepção de luz, mas sem reconhecer o formato de uma mão a qualquer distância. B2, atletas com percepção de vultos. E B3, atletas que conseguem definir imagens. No Brasil, o futebol de 5 é gerido pela Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, CBDV. Internacionalmente, a gestão cabe à Federação Internacional de Esportes para Cegos, IBSA.